Gojo era um recluso feio e antissocial que ignorava todas as garotas para elaborar fantasias estranhas para suas bonecas em casa. Contudo, quando a cosplayer mais famosa da classe descobre, ela implora para fazer qualquer coisa em troca dele criar fantasias para ela. Em troca do cosplay, claro. Tudo começou quando Gojo viu pela primeira vez as lindas bonecas Zina que seu avô Gal criou. A partir daí Gojo decidiu praticar como fazer suas próprias bonecas Zina, mas isso incomodou sua amiga de infância, que detestava quando meninos faziam coisas femininas, deixando ele com um trauma. Agora, anos depois, Gojo continua o mesmo esquisito que fica muito animado quando vê sua boneca favorita. Naquela manhã Gojo desceu para ajudar Kru a preparar o café da manhã. Kru pergunta a Gojo se ele ficou acordado aprendendo como expandir o território de uma garota como outros garotos da idade dele, mas Gojo diz que estava apenas pintando suas bonecas. Kru está preocupado que sua linhagem possa ser desperdiçada porque não se pode fazer bebês com uma boneca, tem certeza disso. Então Gojo garante que tem muitos amigos. Após mentir descaradamente, Gojo vai para a escola para encarar a realidade, ele era um perdedor. Mais tarde na aula, Gojo lamenta que não podia fazer amigos porque seus passatempos giravam em torno de olhar para bonecas e esfregar seu instrumento sobre elas para pintá-las. De repente, Gojo olhou para cima e viu uma garota loira chamada Marin voando em sua direção, mas observou impotente enquanto ela batia a cabeça em sua mesa. Suas amigas correram para verificar se ela estava bem e depois que ela pediu desculpas a Gojo por atrapalhá-lo, Gojo ficou constrangido que ela falou com ele, quando ela de repente notou uma mancha em seu braço e tentou esfregar. Isso fez Gojo enlouquecer e explicar que não era nada grave. Marin fica feliz em ouvir isso e corre com suas amigas enquanto Gojo fica aliviado que ninguém descobriu que era tinta. Enquanto isso, uma das amigas de Marin decidiu informar as outras sobre o que aconteceu no dia anterior. Aparentemente algum cara fortão esteve esperando perto do salão delas para dar em cima de Marin. Quando ele tentou abordar um assunto, ele notou os produtos de anime dela e zombou dela por ser nerd. Isso atingiu um nervo de Marin, que se afastou pensando que preferia engasgar com um dos dedos de Sukuna. As garotas se perguntam se Marin foi muito dura já que o garoto era bonito. Mas Marin disse que odiava caras assim porque não era legal tirar sarro das coisas que as pessoas amam. Quando Gojo ouviu isso, ele não pode deixar de se identificar enquanto apertava seu braço com mais força. Ele pensou que deve ser legal estar cercado por pessoas que a aceitam como ela é. Após a escola, Gojo começa a arrumar a sala enquanto os outros alunos de plantão fogem dele alegando que tem coisas urgentes para fazer. Conforme ele continua as tarefas, a porta se abre e de repente Marin entra. Gojo presume que ela esqueceu algo, mas quando ele a vê se juntando a ele nas tarefas, ele olha incrédulo. Marin pergunta onde estão os outros e quando ela ouve que todos convenientemente tinham trabalho a fazer, ela diz a Gojo que eles apenas jogaram todo o trabalho nele. Gojo admite isso e diz que é bom que as pessoas confiem nele. No entanto, Marin insiste que eles estavam apenas pisando nele como um capacho e diz que ele deveria dizer às pessoas como se sente. Alguns dias depois, Gojo corta os dedos enquanto costura, então seu avô se oferece para pegar alguns curativos para o ferimento. Quando Gojo é deixado sozinho, tudo o que ele pode pensar são nas palavras de Marin para ele e admite que passou tanto tempo suprimindo suas emoções, especialmente desde que aquela menina o repreendeu anos atrás. Naquele momento, Gojo percebe que a máquina de costura não está funcionando, justo quando seu avô volta com o curativo. Eles concordaram que a máquina de costura era mais velha que as namoradas de DiCaprio, e era hora de ir. Naquela noite, Gojo lamentou por não conseguir terminar as roupas quando teve uma ideia. No dia seguinte, após a escola, Gojo pegou emprestada a máquina de costura Home X que ninguém nunca usou e até trouxe sua boneca estranha junto. De repente, Marin entrou na sala assustando Gojo, que deixou cair seu objeto amaldiçoado. Ele rapidamente mergulhou para salvá-lo. Mas quando ele viu a expressão no rosto de Marin, ele se preparou para o abuso verbal. Para sua surpresa, Marin ficou impressionada ao descobrir que ele sabia usar uma máquina de costura e perguntou como. Gojo explicou que sua família possuía uma loja de bonecas Zina, então Marin pediu para ver a boneca princesa em suas mãos. Gojo concordou relutantemente quando ela elogiou como a boneca parecia bonita. Gojo percebeu que ninguém jamais havia dito algo agradável sobre as coisas que ele gostava. Ele então explicou que foi seu avô quem a fez, diferente dele que não conseguia fazer nada além de roupas. Ao ouvir sobre as habilidades de Gojo com roupas, Marin começa a tirar seu uniforme escolar, pedindo a Gojo para olhar para o outro lado. Ele imediatamente obedece, imaginando o que diabos estava acontecendo bem na frente dele. Quando Marin estava pronta, ela mandou ele olhar, então Gojo a viu usando um vestido preto simples. Ele perguntou o que era aquilo, então Marin entregou a ele uma foto de um vestido que ela estava tentando copiar, fazendo Gojo se perguntar se ela tinha fechado os olhos enquanto costurava. Ele imediatamente começa a criticar, explicando tudo o que estava errado com o vestido. No entanto, quando ele vê Marin chorando, ele se ajoelha para pedir desculpas por tratar seu trabalho como a última temporada de Game of Thrones. Marin garantiu a ele que não estava brava e explicou que ela fez o vestido fracassado porque queria entrar no cosplay.
Para ela, é a maior demonstração de amor por seus personagens favoritos. Mas como ela não tem máquina de costura em casa, ela vinha usando a da escola, mesmo que claramente não fosse boa nisso. De repente, Marin teve um momento de inspiração e perguntou a Gojo se ele poderia ajudá-la a fazer vestidos para cosplay. Quando Gojo viu como ela era apaixonada por ser diferente e se lembrou de suas outras palavras, ele concordou em fazer o seu melhor para ajudá-la. Marin começou a pular de alegria enquanto Gojo observava, surpreso por poder encontrar algo em comum com alguém como ela. Enquanto conversam mais, Marin finalmente revela que o personagem que ela está fazendo cosplay é de um jogo adulto sobre garotas molhadas. Gojo pergunta o que ela acabou de dizer, então Marin confirma que ela é tão degenerada quanto qualquer pessoa que clicou neste vídeo. Gojo avisa que não está bem versado na cultura, então Marin explica que é um simulador de namoro sobre um cara que frequenta uma escola só para garotas e bate palmas para mais pessoas que Sukuna frequentemente no incidente de Shibuya. Enquanto Marin continua o enredo insano, Gojo luta para acompanhar já que nunca foi um gamer. Ele então imagina que Marin deve estar brincando com ele até ver o olhar de degeneração da temporada em seu rosto. Marin começa a expressar seu amor por sua personagem favorita, Shizuku, e confessa que se não pudesse estar nela, ela pelo menos gostaria de se tornar ela. Gojo fica comovido com o quão feliz ela parece falando sobre um jogo que você só pode jogar com a mão esquerda. Quando Gojo para e aponta que seu jogo deveria ter restrição de idade, Marin de repente desenvolve problemas auditivos. Ele não se surpreende que garotas joguem esses tipos de jogos, então Marin insiste que não importa se você é um garoto ou uma garota, desde que você possa se divertir com a porta fechada. Isso lembra Gojo do insulto de sua amiga de infância e faz com que ele concorde imediatamente. Eles planejam começar o trabalho, então Gojo tenta pesquisar como começar. No entanto, Marin puxa um livro que explica tudo o que ele precisará para começar em grandes detalhes, mas ela se preocupa que ele vai achá-la burra por não entender o que ela é. Gojo diz que vai começar com as medidas dela, mas como já estava muito tarde, ele as fará na segunda-feira. Marin concorda e agradece por toda a ajuda, ansiosa para trabalhar com ele. Naquela noite, Gojo se lembra de seu tempo com Marin e fica surpreso com quanto aconteceu em um dia. Ele então decide verificar o guia que ela lhe deu e vê o pior pesadelo de um tímido. No dia seguinte, Gojo ouve a campainha tocar e quando abre, fica chocado ao encontrar Marin ali. Gojo se pergunta como ela descobriu onde ele mora, então ela explica que apenas pesquisou seu nome e boneca Zana, depois se escondeu nos arbustos a noite toda. Quando Gojo expressa preocupação, ela lhe entrega um bolo como distração e se deixa entrar. Marin vai direto para o quarto dele e ri de como está desarrumado. Ela de repente vê os pincéis para suas bonecas, então ela se inclina para verificá-los, mas quando Gojo olha para sua traseira toda sua energia amaldiçoada corre para suas calças. Marin interrompe seu ataque de pânico e sugere que eles comecem a fazer isso, mas Gojo entende mal o que ela quer dizer. Marin lembra que ele precisa tirar suas medidas, mas Gojo fica vermelho e sugere que outra pessoa faça essa parte. Quando ela perguntou por quê, ele explica que o livro também deve ser culto porque sugere que ele ameaça de roupa íntima. Marin então desabotou a camisa e mostra a ele que veio de maiô para que não fosse um problema. Uau, lindo! Sem outra escolha, Gojo se oferece para começar com a medida da cabeça e tenta firmar suas mãos para não tocá-la acidentalmente. No entanto, quando Marin de repente olha para cima para ver o que está demorando tanto, Gojo recua para a posição de campo. Depois de recuperar a compostura, ele diz a Marin para se virar, esperando que fosse melhor se ele não pudesse ver o rosto dela. Mas infelizmente ele não estava pronto para outra porção de bolos dela. Gojo pergunta como ela não se sente envergonhada, mas Marin diz que só se importa em se tornar Shizuku, o que significa que eles precisam seguir as instruções. Ele então se desculpa por responder à paixão dela com pensamentos impuros e entra em modo sério. Depois disso, Marin começa a se vestir enquanto Gojo pede referências do jogo para que ele possa obter detalhes do vestido. Marin alegremente entrega a ele 2 CDs do jogo para verificar, mas a única coisa em que Gojo consegue se concentrar é no maiô dela, fazendo ele surtar novamente. Naquela noite, Kiora retorna para casa e fica chocado ao encontrar Gojo absorto no jogo para adultos. Ele imagina que ele está na idade de exploração, mas não consegue acreditar que seu neto era tão desinformado que precisava fazer anotações. Pare com isso, procure ajuda. Naquela noite, Gojo sonha em apresentar a Marin um vestido finalizado. No entanto, ela revela que se transforma em seu personagem quando faz cosplay. Isso faz com que Gojo acorde e descubra que está molhado. Envergonhado, ele diz à cabeça Ina para olhar para outro lado. Mais tarde na escola, Gojo se preocupa em encarar Marin sabendo que ela foi a estrela de seus sonhos adultos. Nesse momento, Marin caminha pelo corredor enquanto todos admiram como ela é bonita e popular. Gojo começa a fantasiar sobre ela em seu maiô e tenta encontrar uma maneira de aliviar rapidamente, mas Marin o interrompe e agradece pela ajuda no sábado.
Gojo fica vermelho enquanto suas memórias giram em sua mente, mas Marin ignora seu constrangimento para fazer uma conversa casual. Logo as outras amigas de Marin começam a aparecer de repente como sua ex quando você está pronto para seguir em frente. A garota sugere que elas não o incomodem, já que ele parece nervoso, então Marin tenta garantir a elas que está tudo bem, mas acidentalmente roça o braço dele em seus melões, iniciando o estrondo. Felizmente as garotas percebem que estão atrasadas para a aula e Marin acena um adeus para Gojo. Gojo fica feliz que Marin o trate da mesma maneira na escola, até ouvir algumas garotas por perto se perguntando se Marin namoraria um perdedor como ele. Mais tarde na aula, Marin corre para falar com Gojo, mas ele afirma que tem algo a fazer e dispara mais rápido que seu pai quando você nasceu. Pelo resto do dia, Marin tenta chamar a atenção de Gojo, mas ele continua escapando dela até o dia escolar terminar, deixando-a desapontada. Momentos depois, Gojo está prestes a sair da escola quando Marin finalmente o alcança e pergunta se ele vai fazer compras com ela para escolher materiais para a roupa. No entanto, quando todos olham para ele como se ele tivesse deixado a tampa do vaso sanitário levantada novamente, ele diz a ela que terá que recusar e foge. Ele consegue se esconder ao lado de uma cerca e pede desculpas a Marin por abandoná-la, mas ela acaba estando bem ao lado dele e diz a ele para não fugir em primeiro lugar. Quando ela pergunta por que ele tem evitado ela, Gojo sugere que eles conversem quando ninguém estiver por perto para que as pessoas não pensem que eles se conhecem. No entanto, Marin acha que ele está falando bobagem, já que eles já são amigos. Chocado, Gojo revela os rumores sobre eles namorando, mas Marin não se importa e até o provoca sobre isso. Ela então o pega pela mão para ir às compras. Mais tarde, eles chegam a uma loja de cosplay, então Gojo mostra a ela seu design multivisão da roupa de Shizuku. Marin não pode acreditar que ele passou por tanto trabalho, então eles concordam sobre quais partes comprar e quais fazer primeiro. Primeiro é o material para o vestido de Shizuku, então Marin sugere um preto brilhante, mas Gojo explica que, como Shizuku é uma dama de classe alta, seu vestido provavelmente deve ser mais pesado e mais grosso. No entanto, quando ele vê a etiqueta de preço pesada, ele se desculpa por não trazer dinheiro para pagar. Marin diz a ele para não se preocupar, pois ela tira um envelope de dinheiro e diz a ele para gastar o quanto quiser. Marin insiste que está tudo bem, então Gojo concorda relutantemente e eles passam para o resto das compras. Depois de escolher alguns outros materiais, Marin sugere que eles se dirijam para a próxima loja, um paraíso para qualquer pessoa que seja resistente a cabelo, a loja de perucas. Gojo fica impressionado com quantas cores estão em exibição e até começa a corar com o quão bonitas elas parecem. Marin chama a atenção de Gojo para a seção de perucas pretas, já que Shizuku tem cabelo preto, mas Gojo sugere que eles escolham uma roxa escura, já que a cor do personagem dela é roxa. Marin fica chocada com quanto mais ele sabe do que ela, então ele acrescenta que eles precisarão de um comprimento suficiente para criar um visual assimétrico. Com isso, Marin confessa que sempre escolhe as coisas erradas quando vem à loja sozinha, então ela está feliz que Gojo pôde vir com ela. Gojo fica impressionado com essa declaração e fica feliz por poder ser útil para uma garota viva desta vez. Depois de conquistar a loja de perucas, Marin diz que eles têm mais uma parada. Para o horror de Gojo, eles acabam em uma loja de lingerie para conseguir cintas ligas e meias. Gojo se preocupa que o FBI possa estar lá a qualquer momento para levar sua cultura embora, mas Marin assegura a ele que casais vão lá o tempo todo. Ela então dá a ele uma prévia de sua cinta liga. Uau, lindo! Mas Gojo implora para ela se cobrir, já que ele está instável e pode explodir. No entanto, Marin o provoca ainda mais, fazendo com que ele implore por misericórdia. Mais tarde, eles saem de um restaurante onde uma mulher amarga e solitária deseja que pudesse ser tão jovem e despreocupada quanto Gojo e Marin. No entanto, quando Gojo recapitula a cena para adultos que ele assistiu no jogo dela, toda a fila olha em pânico para o quão assustadoras as crianças são hoje em dia. Enquanto isso, Gojo se oferece para levar todos os materiais para a casa dele e começar a desenhar padrões. Ele pergunta se existem lugares para usar a roupa, então Marin conta a ele sobre eventos de cosplay onde as pessoas tiram fotos. Ela acrescenta que as pessoas também enviam para as redes sociais e mostra exemplos dessa garota que faz cosplay como personagens quase legais. Mas nunca vai a eventos de cosplay. Gojo imagina que ela tem problemas não resolvidos com o pai, mas Marin está muito ocupada admirando uma nova foto que ela enviou. Conforme Marin continua mostrando nas fotos que ela acha bonita, ela percebe o silêncio de Gojo e pergunta se ele não acha que garotas reais valem a pena. Gojo então explica que ele é filho único e a primeira vez que viu uma boneca Ina ele não podia acreditar que algo tão bonito existia neste mundo e ficou tão comovido. Desde então, ele só conseguia usar a palavra para coisas que considerava especiais para ele. Marin aponta que, como as bonecas são pintadas para parecerem lindas, Gojo deve ser um cara de rostos.
Gojo diz que não está contestando que as garotas fabulosas pareçam bonitas, mas Marin concorda que é importante ter coisas nas quais você se recusa a comprometer. Naquele momento, Marin avista algo pelo qual ela venderia sua alma, carne embrulhada em um espeto. Momentos depois, ela segura a grande carne e começa a devorá-la, já que Gojo não quer nenhuma. Isso lembra Gojo de reembolsá-la pelo lamen, mas antes que ele possa tirar algum dinheiro, ela diz que a refeição foi por conta dela. Quando Gojo tenta insistir, Marin diz a ele que ela está realmente feliz, já que não muitas pessoas realmente jogam os jogos que ela recomenda. Ela não conseguia acreditar que Gojo realmente jogou e desenhou aqueles detalhes, então ela só queria agradecê-lo. Quando Gojo se sente tocado, Marin estraga o clima oferecendo um pedaço do lanche que ela está devorando, mas Gojo recusa, percebendo que seria um beijo indireto. De repente, Marin pergunta se Gojo acha que ela está engordando e quando o rosto de Gojo diz tudo, ela começa a defender sua futura cintura em expansão e garante a ele que ela será capaz de caber em seu vestido. Gojo pergunta quando é o evento de cosplay, então Marin diz que o próximo é em 2 semanas. Ela então percebe que está prestes a perder seu trem e sai correndo, deixando Gojo em pânico sobre como o tempo é curto. Em seu trem para casa, Gojo começa a se preocupar sobre como é possível para ele terminar o vestido em 2 semanas. Quando ele se lembra de como Marin ficaria animada para usá-lo, ele planeja começar a trabalhar imediatamente, mas percebe que ainda não é tempo suficiente. Mais tarde, Gojo chega em casa e Kaoru aponta que ele está voltando mais tarde do que o habitual. Gojo se desculpa por perder a noção do tempo enquanto fazia compras com uma amiga, mas Kaoru está apenas animado que ele tem amigos para começar. No entanto, quando ele vê as meias que Gojo comprou, o choque o derruba. Mais tarde no hospital, a prima de Gojo, Miri, corre para perguntar como Kaoru está. Gojo assegura a ela que ele não bateu em um lugar ruim e nesse momento Kaoru recebe alta do consultório do médico. Miri sugere que Kaoru volte para o lugar dela para seu descanso na cama e Gojo concorda que é uma boa ideia. Gojo promete trazer algumas roupas extras no dia seguinte, mas Kaoru está mais preocupado com seus pincéis de pintura. Depois, na viagem de volta para o lugar de Miri, Gojo parece deprimido. 2 dias depois, Marin descobre por que Gojo não estava na escola no dia anterior, mas quando ela vê o quão preocupado Gojo parece, ela diz a ele para avisá-la se ele precisar de alguma coisa. Gojo agradece pela oferta e diz que ficará bem, então Marin sugere que eles troquem contatos apenas por precaução. Enquanto eles voltam para a aula, Gojo percebe que não foi capaz de trabalhar na roupa por 2 dias e começa a entrar em pânico. Nesse momento, Marin aponta que as provas são na próxima semana e Gojo não pode acreditar que esqueceu. Entre cuidar de Kaoru e estudar, ele se pergunta onde encontraria tempo para a roupa. Marin pergunta a Gojo se ele está bem e ele diz que sim, mas na realidade ele acha que está com problemas. Naquela noite, Gojo recebe uma ligação de um visitante esperando fazer um tour pela loja no dia seguinte, já que eles não terão outra chance. Gojo concorda em mostrar o lugar a ela às custas de seu próprio tempo. Após a ligação, Gojo se agacha e se pergunta o que deveria fazer enquanto começa a sentir a pressão esmagadora. Naquela semana, Gojo luta para equilibrar as visitas a Kaoru, conduzir tours e fazer a roupa. Na escola, Marin percebe como Gojo tem agido seriamente, mas não é capaz de falar com ele antes que ele saia da escola. Naquela noite, Marin vai até o lugar dele, mas quando parece abandonado, ela imagina que ele deve estar no lugar de sua prima. Ela pelo menos espera que ele esteja bem e caminha para comer seus macarrões sozinha. Enquanto isso, o interior da casa estava mais bagunçado que sua vida amorosa e Gojo estava deitado no chão sentindo como se quisesse vomitar. Ele mal tinha dormido e a roupa de Marin não estava nem perto de ser terminada. Nesse momento, ele se lembra de uma época em que perguntou a Kaoru por que ele precisava de seus pincéis em uma viagem, então Kaoru explicou que ficaria enferrujado se passasse mesmo um dia sem eles. Por outro lado, Gojo nem pode se lembrar quando foi a última vez que tocou em seus pincéis e se preocupa que não seja talhado para isso. Ele não sabe o que fará se não puder fazer bonecas Ina como seu avô e o vestido ainda não está terminado. Isso traz de volta memórias traumáticas da pirralha Snob que disse a ele que o odiava, então ele começa a se sentir como um fracasso e chora de frustração. Ele então se lembra de quando perguntou a Kaoru como ele não estava cansado de fazer bonecas Ina todos os dias, mesmo que ele amasse isso. Kaoru explicou que é porque você ama algo que você é capaz de aguentar quando as coisas ficam difíceis. Ele então mostrou ao pequeno Gojo um álbum de seus clientes sorrindo, o que o lembrou do motivo pelo qual ele decidiu fazer seu trabalho. No presente, Gojo pensa em como isso faria Marin feliz, então ele limpa suas lágrimas, amarra uma bandana e volta ao trabalho. No dia anterior ao evento, Marin não consegue acreditar que Gojo terminou o vestido tão rapidamente. Mas Gojo diz que ela agora poderá ir ao evento. Marin percebe que Gojo tinha presumido que ela estava indo para o evento, mas ela explica que tinha planejado esperar até que ele terminasse o vestido para escolher um evento.
Gojo fica aliviado ao ouvir que ele não estragou quaisquer planos que ela pudesse ter tido, mas Marin começa a chorar quando percebe que Gojo estava se sobrecarregando por ela todo esse tempo. Ela se desculpa por não ter ideia do que ele estava passando, então Gojo diz que ele também é culpado por seguir com o projeto sem contar a ela. Quando Marin continua a ficar triste com suas lágrimas, Gojo sugere que ela experimente o vestido para que ele possa ver como tudo fica junto e se precisa de algum ajuste. Marin aponta como ele está exausto, mas Gojo insiste que, contanto que ela esteja feliz com a roupa, isso é tudo que ele poderia pedir. Marin se anima e agradece a ele, prometendo usar o vestido até não poder mais, então Gojo a ajuda a pentear seu cabelo para prepará-la para a peruca. Depois que eles analisam a maquiagem de Shizuku e pensam em um plano para fazer Marin parecer com ela, Gojo informa que ele já tem alguns cílios postiços, então Marin pergunta se eles pertencem à sua namorada ou a uma versão dele trancada no armário, mas Gojo explica que são na verdade para as bonecas Ina, que são surpreendentemente exigentes. Gojo começa a ficar empolgado sobre as bonecas e diz que pessoas como seu avô podem dizer quem fez as bonecas apenas por suas sobrancelhas. Gojo diz que espera poder fazer bonecas Ina como seu avô algum dia, então Marin garante a ele que se alguém pode fazer isso, é ele, fazendo Gojo mostrar um sorriso que deslumbra Marin. Depois disso, eles continuam com o resto da maquiagem e Marin tira suas roupas para vestir o traje. Quando ela está pronta, ela chama Gojo de volta para o quarto e ele fica em choque ao ver a estranha maliciosa de seu sonho na vida real. Gojo informa a ela que ela parece exatamente como Shizuku, então Marin agradece a Gojo por ajudá-la a conseguir isso. Gojo pergunta a ela como está o ajuste, então Marin aponta que ela realmente não pode levantar muitos braços, fazendo Gojo perceber que ele não considerou a mobilidade. Nesse momento, Marin começa a ajeitar seus pacotes de comissão de frente e fica surpresa por como Gojo os acertou perfeitamente. Ela também está surpresa que Gojo conseguiu o comprimento do vestido curto o suficiente para ver um pouco de sua roupa íntima, então Gojo fica satisfeito que sua degeneração parece estar melhorando. Marin começa a gritar de emoção enquanto implora para Gojo tirar fotos dela. Gojo concorda e consegue algumas fotos dela, mas ele aponta que todas parecem Marin fantasiada. Ele acha que como ela está fazendo cosplay, ela precisará posar como se fosse Shizuku. Marin concorda e escolhe um fundo cinza para posar na frente. Ela tenta retratar o olhar sombrio de Shizuku, mas não consegue evitar sorrir quando se lembra de quão feliz se sente. Depois disso, ela diz a Gojo que ficará séria desta vez e realmente consegue acertar o visual. Gojo a elogia e diz para continuarem, então ele tira mais fotos dela até que ela esteja satisfeita. Quando ela dá uma olhada, acha que elas parecem ótimas e cria uma conta para postá-las. Naquele momento, Marin percebe que gostaria de ir ao evento de cosplay afinal e diz a Gojo para ir com ela. No dia seguinte, Marin e Gojo chegam ao evento e Marin fica encantada quando vê seus cosplayers favoritos em todos os lugares. Ela então agradece a Gojo mais uma vez por tornar possível sua estreia no cosplay, mas Gojo está muito ocupado caindo em um lugar profundo para anotar. Quando Marin pergunta o que há de errado, Gojo aponta que ele se sente deslocado com a quantidade de estrogênio na área e todos estão olhando para eles. Então eles vão para a praça. Lá, um cara suado com uma câmera pergunta se ela está fazendo cosplay de Shizuku, o que deixa Marin toda animada. Ele então pede para tirar uma foto de Marin, com que ela alegremente concorda. Gojo se afasta para deixar Marin fazer sua coisa, então ela muda para o modo Shizuku e é capaz de fazer poses fofas. Depois de verificar as fotos, Marin pede para tirar fotos com o respirador bucal também. O perdedor fica vermelho quando se aproxima da garota com quem ele planeja se divertir mais tarde, e Marin agradece a ele pelas fotos. Gojo observa enquanto outro fotógrafo pede fotos a Marin e logo há uma fila inteira esperando para tirar fotos dela. Enquanto ele olha ao redor, vê um cara vestido como meninas dragão vestidas como meninos e percebe que todos estão lá apenas como seus personagens favoritos. Ele fica feliz que eles possam ser eles mesmos tão livremente. Quando ele se vira para verificar Marin, fica feliz por poder manter sua promessa a ela. De repente, Gojo percebe que, já que ele terminou de manter sua promessa, provavelmente não poderá mais sair com Marin. Ele percebe que se ela não fosse uma degenerada sem vergonha, ele não teria conseguido sair depois da escola e ter uma garota em seu quarto. Todas essas experiências foram suas primeiras vezes e ele está feliz por ter se divertido tanto. Depois disso, Marin e Gojo pegam um trem indo para casa, então Marin agradece a Gojo por fazer um ótimo trabalho. Em retorno, Gojo agradece a ela por dar a ele uma ótima experiência, mas quando ele sente que é o fim, ele começa a parecer triste. Nesse momento, Marin pergunta o que ele acha que ela deveria fazer cosplay a seguir. Gojo fica surpreso que ela não estava parando em Shizuku, então Marin revela que ela tem pelo menos 50 personagens número 1. Conforme Marin começa devagar, Gojo começa a parecer feliz novamente. Quando Marin percebe isso, ela provoca ele e pergunta por que isso acontece.
Gojo diz a ela que ele está ansioso para trabalhar com ela novamente, então Marin ri e concorda. Ela planeja comprar para ele um manequim de vestido, mas quando ela se vira para mostrar a ele ela o vê lutando para ficar acordado e sugere que ele tire uma soneca. Ela então começa a divagar sobre quanto ela se divertiu graças a ele, mas Gojo mal consegue acompanhar. No entanto, enquanto ele fecha os olhos para cochilar, ele diz a Marin o quão bonita ela parecia. Marin imediatamente se lembra das palavras de Gojo sobre a única vez que ele usa a palavra bonita e fica vermelha na face enquanto olha para Gojo, que está completamente adormecido. Mais tarde, eles retornam para a casa de Gojo e Marin se oferece para lavar a peruca já que ela a usou. Gojo lê as instruções sobre como lavar enquanto Marin as executa. Quando ele chama cada passo, Marin percebe que eles são super fáceis, mas quando ela se vira para dizer a Gojo, ela vê o futuro pai do seu bebê. Enquanto isso, Muri leva Kaoru para casa, provocando-o pelo motivo pelo qual ele caiu no primeiro lugar. Ela garante a ele que é normal para meninos da idade de Gojo usar meias de meninas quando eles ficam sem meias limpas e lenços. Quando Kaoru retorna para casa, ele é recebido por Gojo segurando um vestido curto, seguido por Marin, que não era imaginária afinal, fazendo-o gritar. Mais tarde, Kaoru se desculpa por levantar a voz, então Gojo garante a ele que eles não estavam fazendo nada inapropriado. Kaoru acredita nele e elogia o vestido que ele fez, mas Gojo insiste que ele ainda tem muito a trabalhar. Eles dois se aproximam do vestido e começam a analisá-lo enquanto Marin os observa. Naquele momento, ela percebe que está completamente apaixonada por Gojo, como o resto do fandom de JJK. Ela começa a se emocionar com o quão adorável ele parece com seu avô e tenta se acalmar quando seu estômago anuncia para a sala que ela não está apenas com sede, mas com fome também. Gojo pergunta se Marin está com fome enquanto Kaoru a convida para ficar para o jantar. Naquela noite, Marin enche a cara com a comida de Gojo e o elogia por saber do que está falando. Gojo explica que ele aprendeu já que seus pais foram para perto do senhor, então Marin diz que ele é como ela. Sua mãe ficou doente e morreu há um tempo e seu pai teve que se mudar para trabalhar, então ela basicamente vive sozinha. Kaoru se preocupa se ela está tendo refeições adequadas, então Marin garante a ele que sim e mostra aos caras uma foto do número absurdo de salsichas que ela devora de uma só vez. Gojo parece traumatizado pela visão enquanto Kaoru pergunta se ela tem certeza que não está em perigo de ter um derrame. Marin acrescenta que ela toma leite e iogurte todos os dias. Mas Kaoru insiste que ela se junte a eles para o jantar a partir de então. Depois disso, Gojo acompanha a Marin até a estação e pede desculpas por mantê-la fora até tão tarde. Marin diz que se divertiu e quando eles chegam à estação de trem, ela nervosamente pergunta se verá Gojo no dia seguinte. Quando Gojo concorda, Marin acena adeus e corre. No trem, Marin se pergunta por que ela está lutando para se recompor. Ela se lembra quando Gojo disse que eles não fizeram nada inapropriado e se pergunta o que aconteceria se eles fizessem. No dia seguinte, começa a chover fortemente enquanto uma garota corre em direção à loja de Kaoru. Kaoru percebe a garota encharcada do lado de fora, presume que ela deve ser uma das amigas de Gojo e a convida para entrar. Mais tarde, quando Gojo retorna da escola, Kaoru diz a ele que precisa sair e o informa que uma amiga está esperando por ele. Quando Kaoru sai, Gojo se pergunta quem seu avô deixou entrar na casa, já que ele só tinha uma amiga e ela estava no trabalho. Ele se preocupa que isso possa ser uma tentativa de roubo e corre para ver quem é, mas quando ele abre o banheiro, ele encontra um camarão sem roupas. Em pânico, a garota escorrega em um pouco de água e acaba mostrando a Gojo sua primeira visão do paraíso. Mais tarde, Gojo se desculpa com a tábua e pergunta o que há atrás pela loja. Ela pergunta se Gojo é aquele que faz as roupas, então Gojo pensa que ela deve ser uma fã de boneca Zina que Kaoru presumiu ser sua amiga. Ele rapidamente puxa um livro e pergunta pelo nome dela junto com o nome de sua escola. Ela se apresenta como Rou e Gojo fica chocado ao descobrir que ela é na verdade mais velha que ele. Ele então informa a ela que ela pode ver algumas das roupas imediatamente, o que a deixa animada. No entanto, sua empolgação desaparece quando Gojo a leva a uma sala cheia de bonecas Zina, já que o tolo pensa que alguém além dele é obcecado por bonecas Zina. O Rou olha ao redor e tem a reação oposta. Depois de dar mais uma volta, ela admite que as roupas das bonecas são bem bonitas, mas exige saber por que eles estão olhando para a boneca Zina. Gojo lembra a ela que está em uma loja de bonecas Zina, então o Rou segura uma foto de Marin e diz que quer encomendar uma roupa de cosplay. Gojo explica que ele não faz roupas para venda, então o Rou não tem escolha a não ser jogar a carta definitiva. Ela ameaça fazer com que ele seja preso por ser um espião ou então ele faz uma roupa para ela. De repente, Gojo percebe que o Rou é a mesma cosplayer fabulosa sobre quem Marin havia falado. Ele percebe que as pistas combinam e pede desculpas por pensar que ela ainda estava usando fraldas por causa de seu tamanho.
Nesse momento, Gojo perguntou como ela sabia onde ele morava. Então o Rou explicou que viu a postagem de Marin sobre o evento de cosplay que ela estava participando. Então ela foi porque queria ver a roupa de perto. Depois de persegui-los por todo o dia, ela descobriu que Gojo fez a roupa. Então naturalmente ela o seguiu até em casa. Gojo envia uma mensagem com a notícia para Marin e momentos depois ela parece maravilhada que sua paixão de cosplay está na frente dela. Ela esquece todas as regras de espaço pessoal e procede a bombardeá-la com perguntas enquanto diz a ela o quão fofa ela parece. Uma vez que Gojo consegue colocá-la sob controle, o Rou diz a Gojo que ela quer que ele faça uma roupa de Shine para ela. Os olhos de Marin se iluminam de emoção enquanto ela começa a explicar de qual anime este personagem vem. Conforme Marin dá detalhes específicos sobre o personagem, o Rou fica surpresa que sua cabeça não esteja cheia de ar como ela supunha. Gojo aponta que Marin ama tanto Shine que ela até tem ela em toda a sua bolsa. Então o Rou pergunta por que Marin não faz cosplay de Shine. Marin explica que sua comissão de frente não é plana o suficiente para interpretar um personagem de aparência inocente e ela ama tanto que não gostaria de destruir sua imagem. Ao ouvir isso, o Rou percebe que Marin é exatamente o tipo de cosplayer que ela gosta, então ela pede seu perdão. Depois disso, o Rou se prepara para ir para casa e pede a Gojo seus detalhes de contato para que ela possa enviar mais informações sobre a roupa e seus tamanhos. Ela então diz a Marin para não entender errado, mas quando eles se perguntam o que ela quer dizer, ela aponta que eles obviamente estão namorando. Gojo rapidamente esclarece o mal-entendido e sai do quarto a vapor. O Rou se pergunta o que é isso até perceber que Marin está nas nuvens por ouvir que Gojo não tem uma namorada. Nesse momento, Marin sai do transe e pergunta ao Rou se ela gostaria de fazer cosplay com ela, mas recebe uma resposta negativa. Gojo retorna para encontrar Marin tentando convencer o Rou a fazer cosplay em grupo. No entanto, o Rou diz que só está interessado em fazer cosplay sozinha e planeja alugar um estúdio desta vez. Quando Marin imagina o quão fofo o Rou vai parecer, ela implora para deixá-la ir junto, mas o Rou recusa até Marin oferecer dividir as taxas de estúdio com ela. Gojo se oferece para contribuir também, já que ele precisará ir junto para ajudar Marin a consertar seus cílios e fazer sua maquiagem. Quando Rou percebe que pode economizar dinheiro no estúdio e usá-lo em suas roupas, ela acha que é uma boa barganha. Marin estava prestes a desistir de ir junto quando Rou concordou com o acordo. Marin começa a se alegrar com a notícia, então Gojo se oferece para assistir ao anime também. O Rou pergunta se referências e fotos não eram suficientes para detalhes. Mas Gojo explica que ele gosta de entender os personagens. Ele até acrescenta que ele jogou os vídeos para adultos de Marin para fazer seu vestido. Gojo tenta procurar onde assistir ao anime. Então Marin diz a ele que ela tem a coleção completa e pode simplesmente emprestar a dele. Gojo fica aliviado ao ouvir isso até ela mencionar que são 126 episódios. No dia seguinte, Gojo conta a Kaoru sobre seu plano de ir à casa de Marin. Então Kaoru diz a ele para não se preocupar com a loja. Ele então começa a inspecionar o rosto da boneca que Gojo pintou. Gojo se preocupa que ele não fez um bom trabalho porque está fora de prática, mas para sua surpresa, Kaoru diz a ele que ele realmente melhorou. Ele explica que as linhas de Gojo costumavam ser realmente rígidas, mas agora suavizaram um pouco. Ele imaginou que passar tempo com Marin foi bom para ele, especialmente porque ele pôde fazer sua maquiagem. Ele então o aconselha a não se concentrar apenas em bonecas se quiser ser um bom fabricante de bonecas. Mais tarde, Gojo chega ao apartamento de Marin, mas depois de tocar a campainha várias vezes, ele se pergunta se está muito cedo. De repente, Marin vem correndo pela porta em suas roupas de dormir, pedindo desculpas por dormir demais. Quando Marin percebe sua reação, ela olha no espelho e percebe algo horrível, então ela fecha a porta para colocar suas lentes de contato. Uma vez que ela termina de se concentrar na coisa errada, ela deixa Gojo entrar e ele entrega a ela uma sacola de pudim. Enquanto ela entra, ela se concentra tanto nele havendo quase sem nada sem suas lentes de contato que nem percebe Gojo preso na porta. O pobre solitário não tinha ido à casa de nenhum amigo antes, muito menos à casa de uma garota. Quando sua visão começa a duplicar por causa do nervosismo, ele planeja pegar os DVDs e sair, mas Marin retorna e sugere que eles assistam a alguns episódios juntos. Caramba, que bom negócio! Gojo não tem escolha a não ser concordar, então Marin o leva ao seu quarto, que parece que Shizuku vomitou por todo ele, curando sua ansiedade. Depois disso, eles começam a assistir ao anime enquanto Gojo toma nota dos detalhes do personagem. Marin fica super confortável enquanto se derrete pelos personagens do anime, até que a atinge como uma tonelada de tijolos. Isso era praticamente um encontro em casa. Ela percebe que as coisas são diferentes agora que Kaoru não está por perto e eles estão completamente sozinhos. Ela olha para ele e vê o olhar de fazer bebês que ela gosta e conclui que está perdidamente apaixonada. Ela tenta se acalmar, mas simplesmente não consegue superar aquele sorriso ingênuo enquanto espera que o momento nunca acabe.
Seu estômago anuncia mais uma vez que ela está quase tão faminta quanto estava sedenta. Gojo se oferece para comprar algo, mas Marin insiste em cozinhar. Gojo ficou animado com a ideia até se lembrar de quantos cachorros quentes ela podia enfiar na garganta. Ele se oferece para cozinhar, mas Marin insiste em lidar com isso desta vez. Ela rapidamente se muda para seu avental e finalmente percebe que esqueceu de usar um sutiã, mas ela acha que ele não notou. Quando ela olha para a geladeira, ela planeja fazer algum amoroso com amor por cima e fica animada com a ideia de cozinhar. Ela rapidamente pega suas cebolas e começa a cortar. Depois ela frita seu arroz, que tem um gosto incrível. Ela não consegue acreditar no quão bem ela está se saindo até que o coloca no prato e parece que foi desenterrado da lixeira. Marin tenta explicar o que deu errado e diz a ele que ele não precisa comer, mas Gojo fica surpreso com o quão delicioso é o sabor. Marin pergunta se ele está apenas sendo gentil, mas Gojo insiste que está sendo honesto, animando Marin. Depois eles continuam a assistir ao anime e Gojo acaba chorando muito, então Marin oferece a ele alguns lenços. Mais tarde, quando Gojo retorna para casa, ele fala com o Rou sobre os designs e ela está impressionada com o quão detalhados eles são. Ela se oferece para enviar o dinheiro para o tecido, mas decide esperar até que Gojo tenha o custo exato escrito. Quando Gojo pergunta sobre cabelo e maquiagem, o Rou diz que ela vai lidar com isso sozinha, então Gojo pergunta como ela consegue mudar a largura de suas pálpebras em algumas de suas fotos. Com isso, o Rou muda para uma videochamada e segura uma fita. Ela explica como usa a fita para alterar o formato dos olhos. Gojo percebe que eles poderiam ter feito o traje de Marin mais preciso se tivessem usado fita, então o Rou pergunta se ele não sabia nada disso antes. Gojo explica que este cosplay foi sua primeira vez, mas o Rou não consegue acreditar que o vestido foi sua primeira tentativa. O Rou imagina que é por isso que as fotos de Marin foram tiradas em um smartphone, então ela sugere que eles usem sua câmera para suas fotos de cosplay em grupo. Ela explica que sua irmã mais nova, Shinju, tira todas as suas fotos e sugere que Gojo e Marin invistam em uma câmera também. Gojo pergunta se Shinju pode mostrar a ele como trabalhar com uma câmera, então o Rou sugere que eles se encontrem em um restaurante familiar perto de sua casa. Gojo concorda e agradece a ela quando a ligação termina, então ele envia uma mensagem para Marin imediatamente com a notícia. Marin liga de volta imediatamente e insiste em ir junto para que ela também possa aprender a usar uma câmera. Ela então tenta imaginar como a irmã mais nova de Rou deve parecer adorável. Mas quando eles chegam ao restaurante, eles encontram algo grande ao lado de Rou. Gojo se pergunta como alguém da idade dela poderia ser tão grande no departamento de frente, então Marin exige saber o quão grande ela é. No entanto, quando ela diz sua altura, Gojo percebe que apenas sua mente e a de Marin estão na sarjeta. Depois que Marin dá uma olhada nas fotos que Shinju tirou e a elogia por suas habilidades, o Rou acrescenta que Shinju foi quem criou sua conta em nome de cosplay. Shinju explicou que ela só queria que todos vissem como sua irmã era fofa, então ela criou uma conta e começou a bombar como louco. No entanto, Shinju não sabia como responder a tantos estranhos, então ela simplesmente ignorou todos eles. O Rou aponta que ela pessoalmente não se importa com o que as pessoas pensam, mas Shinju lembra que ela tem tantos seguidores, o que a deixa feliz. Marin acha que Shinju deve amar muito sua irmã e quando Shinju concorda, o Rou cora de vergonha. Em seguida, Shinju puxa a grande câmera preta de seu pai e revela que fotografia é o hobby dele. Gojo pergunta qual é a diferença entre usar um smartphone e uma câmera, então Shinju explica que a câmera tem uma resolução muito maior e permite que você faça mais com fundo. Depois que Marin vê o quanto Shinju parece gostar do processo, ela pergunta se ela gostaria de fazer cosplay também. Shinju pausa na pergunta, mas quando Rou se junta para perguntar, Shinju afirma que só gosta de tirar fotos de sua irmã. Depois que Marin testa a câmera e quando ela vê o quanto melhor é, ela planeja comprar uma própria. Gojo decide verificar quanto esses tipos custam, mas quase fica cego ao ver as etiquetas de preço, que nem incluem as lentes. O Rou explica que custa ainda mais se você adicionar o outro equipamento, e Gojo perde a esperança na hora. Ele se pergunta como todos no evento de cosplay tinham câmeras caras, então Marin sugere que eles continuem usando seus telefones até que ela venda um de seus rins para comprar uma. No entanto, o Rou lembra eles para conseguir algo que esteja dentro de seu orçamento. Depois o Rou os convida para verificar as opções de estúdio e sugere que eles se encontrem na estação de trem no fim de semana. Quando o dia chega, eles chegam a um estúdio montado em um hospital abandonado. Marin e Shinju mal podem conter sua empolgação e correm para o hospital para verificá-lo, deixando Rou questionando suas escolhas de vida na entrada. Gojo comenta que o local deprimente era perfeito para uma cena do anime. No andar de cima, Marin pergunta se os corredores são muito escuros, mas Shinju diz que eles ficarão bem com flash. Ela continua a explicar como iluminar o fundo e Marin se junta a ela para ficar animada com todas as coisas que está aprendendo.
Eles então percebem que está prestes a chover, então sugerem que terminem rapidamente. Quando começa a chover, Gojo encontra o Hou agachado em um canto e pergunta se ela gostaria de voltar para a entrada, mas o Hou insiste que está bem e tem que aguentar por seu cosplay. Quando ela continua insistindo, Gojo se pergunta por que ela está se esforçando tanto, então o Hou pergunta se ele tem algum sonho para o futuro. Gojo diz a ela que quer ser um fabricante de bonecas Hina, então o Hou diz a ele para garantir que isso se torne realidade. Ela então parece triste quando revela que seu sonho era se tornar uma garota mágica. Ela era obcecada quando era mais jovem, mas quando ficou mais velha, descobriu que era tudo faz de conta, o que significava que seu sonho nunca se tornaria realidade. No entanto, um dia ela descobriu que poderia simplesmente comprar as roupas, mas como não tinha ideia do que estava fazendo, seu primeiro cosplay foi um desastre. Independentemente disso, a deixou feliz. A partir daí, ela decidiu que faria seu próprio sonho se tornar realidade. Gojo pergunta por que ela queria que ele fizesse algo tão importante para ela, então o Hou confessa que estava com ciúmes quando viu as fotos de Marin. Ela decidiu que simplesmente tinha que usar uma roupa da mesma pessoa, mesmo que não parecesse lógico. A melhor maneira que ela poderia descrever foi que ver a roupa foi amor à primeira vista para ela. Isso levou Gojo de volta ao dia em que ele viu pela primeira vez as bonecas Hina de Kaoru. Quando Gojo disse que era a coisa mais bonita do mundo, Kaoru explicou que elas foram colocadas lá para atrair clientes. Quando Gojo não entendeu o que isso significava, Kaoru explicou que eles querem que as pessoas experimentem amor à primeira vista quando as veem. Foi quando Gojo decidiu que queria fazer bonecas Hina assim como seu avô quando crescesse. Agora no presente, Gojo estava vazando água de seus olhos. Mas isso assustou o Hou até que Gojo pegou sua mão e agradeceu pelo elogio, prometendo fazer o seu melhor. Infelizmente, o Hou frequentava uma escola só para meninas, então seu primeiro contato com um menino a fez desmaiar. Alguns dias depois, a escola termina seus exames finais, então Marin diz a Gojo que eles deveriam ir à praia. Gojo fica surpreso por realmente se encontrar lá momentos depois, então ele pergunta se é para uma sessão de fotos de cosplay. Marin diz a ele que eles estão lá apenas porque é verão e eles terminaram os exames, então Gojo se lembra de como ela é impulsiva e entende a mensagem. Enquanto Marin come seu hambúrguer, ela pede a Gojo para alimentá-la com algumas batatas, mas antes que ele possa tirá-las, um pássaro desce em voo e rouba o hambúrguer de Marin. Eles tentam mudar de local, mas o pássaro continua a persegui-los, então Gojo tem uma ideia e joga as batatas fritas em outra direção para o pássaro comer enquanto eles fogem com seu último hambúrguer restante. Mais tarde, eles se sentam para observar o oceano e dividem o hambúrguer de Gojo em dois. Depois de relaxar por um tempo, Marin diz que vai molhar os pés e corre para a água. Felizmente, ela também lembra Gojo quão curta é sua saia. Nesse momento, Marin insiste que Gojo entre na água com ela, então ele desajeitadamente tira seus sapatos, enrola suas calças e entra na água. Quando ele surta sobre seus pés afundando no ar, Marin brincando pergunta se é a primeira vez. Ele confessa que é. Ele explica que, como passou todo o seu tempo se divertindo com bonecas Hina quando era jovem, ele nunca fez toneladas de coisas, mas agora que ele está aqui, ele percebe que seu avô estava certo sobre observar outras coisas e diz que a paisagem é linda. Graças ao seu sorriso ingênuo, Marin diz que vai convidá-lo para todos os lugares e eles irão apenas os dois. Gojo concorda imediatamente, então Marin diz que ela já volta, pois precisa matar sua sede. Quando ela sai, ela surta por sugerir que eles passem mais tempo sozinhos, então ela olha para trás e vê Gojo olhando para o oceano e fica tão cativada que tira uma foto dele bem antes dele cair de cara no oceano. Alguns dias depois, Marin e Gojo sobem para o quarto de Gojo para verificar alguns novos materiais. Ela o lembra da última vez que enviou uma foto dela em um maiô, mas ele nunca respondeu. Isso porque Gojo estava ocupado esvaziando sua caixa de lenços. Quando Marin continuou a exibir seu maiô, Gojo pediu a ela para lhe dar um minuto sozinho. Marin tenta provocá-lo por ficar animado, mas Gojo exige que ela não o toque ou ele explodiria. Depois disso, Marin ajuda Gojo a pintar uma joia preta para uma das roupas e ela expressa como está feliz por ser útil, lembrando Gojo da primeira vez que ele se sentiu assim também. De repente, Marin fica animada para experimentar a roupa e começa a se trocar, fazendo Gojo cobrir seus olhos da tortura. Mais tarde, o Hou experimenta seu vestido e elogia Gojo por como é incrível. Gojo pede para saber se há algo com que ela não esteja satisfeita, então ela aponta que a saia poderia ser mais volumosa, mas sugere usar um tutu por baixo. Em seguida, ela experimenta a capa e fica impressionada com o forro em relevo que Gojo usou. Ela então começa a socar Gojo de alegria e mal pode esperar pela sessão de fotos. No entanto, acaba chovendo muito e deprime totalmente o humor de Marin. Mas o Hou aponta que a vibração é na verdade perfeita para as fotos. O Hou então admira a roupa de Marin, fazendo Marin se emocionar sobre quanto ela ama ambos os personagens.
Ela pede uma foto juntas e o Rou não se importa desta vez, então Marin consegue postá-la na internet. Marin diz que tem planos com suas amigas e é a primeira a sair, deixando Gojo com as garotas. Quando Shinju diz que quer verificar as lojas na estação, o Rou sai, deixando Gojo sozinho com ela. Lá, Gojo perguntou a Shinju se ela secretamente queria fazer cosplay também, já que ele imaginou que ela simplesmente não podia dizer isso na frente de sua irmã. Shinju começou a olhar para baixo, então Gojo se desculpou e tentou sair, mas Shinju o chamou de volta e admitiu que havia um personagem que ela gostaria de tentar. Uma garota mais baixa que era fofa e magra jamais seria capaz de interpretar seu personagem favorito. Ela estava preocupada que acabaria parecendo estranha enquanto tentava e chatearia sua irmã. Com isso, Gojo informou a ela sobre sua experiência no evento de cosplay e como a melhor parte era que qualquer pessoa poderia ser qualquer coisa que quisesse. Ele então diz a ela para tentar novamente com sua ajuda, prometendo que sua irmã nunca a julgaria. Shinju agradece a ele e pede sua ajuda para interpretar um personagem do mesmo anime que Marin e o Rou escolheram. Gojo já começou a imaginar o camarão ruivo, mas não estava preparado para ouvir que era um dos caras. Gojo ouve e não julga, então eles planejam ter Shinju secretamente participando da sessão de fotos. Finalmente, a transformam em seu personagem favorito. Quando Marin e o Rou a veem, elas divagam animadamente sobre como ela parece incrível e Shinju fica feliz em ter o elogio de sua irmã. Depois de se encantarem com seu visual, as garotas decidem tirar uma foto juntas, consolidando o primeiro cosplay de Shinju. Depois disso, Shinju começa a tirar fotos das garotas sem parar. Ela até sugere que elas recriem uma pose famosa do anime. O Rou está mais focada nas vibrações assustadoras do prédio abandonado quando vê Marin incorporar seu personagem com um detalhe assustador. No entanto, ela estraga tudo quando cora sobre o quão fofo o Rou parece de perto. Marin se alegra com o quanto ela está se divertindo e embora o Rou saiba que está arruinando a sessão por ser não profissional, ela não consegue evitar. Mas parecer animada. Depois de todas as travessuras, o Rou se aproxima de Gojo e agradece por ajudar Shinju. Ela imagina que Gojo cobriu algumas de suas contas e promete pagá-lo de volta. Ela então lamenta não saber que Shinju queria fazer cosplay e pensa que falhou como irmã mais velha. No entanto, Gojo explica que pode ser difícil contar às pessoas sobre as coisas que você ama. Ouvindo isso, o Rou não consegue superar o quão maravilhoso Gojo é, mas ela mantém seus sentimentos para si mesma. Enquanto isso, Marin posa para mais fotos como seu novo personagem e Shinju fica animada quando consegue uma ótima foto dela. Infelizmente, seu suporte não aguentou mais e explodiu. Algum tempo depois, as férias de verão começam e Gojo está animado para trabalhar em suas bonecas e cosplay laranja. Desta vez, o personagem que ela havia escolhido era chamado Verônica e mal tinha roupas. Eles assistiram ao anime juntos e Gojo ainda não havia percebido a óbvia bandeira vermelha. Em vez disso, ele se perguntou como eles recriariam seu tom de pele escuro. No presente, Gojo está feliz por ter conseguido terminar rapidamente, já que o design era simples em comparação com os outros. Nesse momento, Gojo ouviu Marin na porta e correu para baixo para cumprimentá-la. Quando ele viu como ela estava escura e suada, Gojo pergunta o que aconteceu com ela, então ela explica que se cobriu com uma base para o corpo inteiro. Marin então pede para usar o chuveiro já que está suada, então Gojo espera do lado de fora com uma muda de roupas, perguntando se ela não se importa de usar as dele. Mais tarde, Marin se refresca com um copo de água e se sente muito melhor, enquanto Gojo não pode acreditar que essa maluca está realmente usando as suas roupas enquanto ela cheira a sabonete. Ela então revela sua base e rímel para o cosplay, junto com algumas correntes massivas que enviam os sinais errados. Gojo vê algo em uma sacola, então Marin mostra a ele o papel de parede que ela conseguiu, o que significa que eles podem mudar facilmente os fundos. Com isso, Gojo entrega a ela alguns dentes que ele fez para ela experimentar, explicando que você pode fazer alguns a partir de unhas falsas. Marin fica animada e os experimenta, e quando ela os mostra para Gojo, ele fica animado com o quão natural eles parecem. De repente, Marin levanta sua camisa para se trocar, dando a Gojo uma espiada em suas frutas proibidas. Quando Marin vê Gojo ficar vermelho brilhante, ela se preocupa que ele possa ter tido insolação e corre para pegar um pouco de água, mas ela escorrega e causa um galo em sua cabeça, o que significa que não haverá cosplay hoje. Alguns dias depois, Marin leva Gojo às compras novamente, mas desta vez ela planeja comprar algumas roupas para ele. Ela pergunta se ele tem algum estilo que ele goste, mas ele não tem nada em mente. Marin então entrega a ele uma camisa para experimentar enquanto ela espera. Um funcionário da loja vê como ela é bonita e se pergunta quem é o cara de sorte atrás da cortina. No entanto, quando ele vê como Gojo é simples, ele espera que ele pelo menos tenha um pacote lá embaixo. Enquanto isso, Marin faz Gojo experimentar camisa após camisa após camisa. Mas acontece que ela o ama em cada uma delas e não tem ideia do que está fazendo.
De alguma forma, Marin estava iludido o suficiente para pensar que Gojo era atraente, mas ele não gostou de nenhuma das opções que experimentou. Ela então sugeriu uma simples camiseta e planejou experimentar uma também, esperando que se ele gostasse, ela seria capaz de combinar com o garoto que amava. Infelizmente, mesmo que ela parecesse ótima, Gojo acabou odiando. Depois das compras, eles pararam em algum lugar para comer lamen e depois continuaram sua maratona de compras. No final, Gojo não gostou de uma única coisa, mas Marin não ficou brava. Ela então sugere fazer o cosplay de Verônica agora que sua ferida sarou, mas Gojo sugere que ela faça sozinha. Marin ficou séria enquanto se perguntava por que ele não queria mais fazer cosplay com ela, então Gojo explicou que não havia como seu vulcão não entrar em erupção se ele a visse naquela fantasia. Marin finalmente entendeu o problema e bateu em Gojo por assustá-la, já que ela pensou que era algo sério. Ela então concorda em pensar mais sobre o personagem que escolhe da próxima vez e promete vesti-lo em casa para que seu esforço não seja desperdiçado. Ambos passam os próximos segundos corando incontrolavelmente até Marin puxar Gojo para perto e perguntar se ele gostaria que ela enviasse fotos dela usando a roupa. Sim, baby. Gojo quase tem um derrame, mas Marin diz que estava apenas brincando. Ela então sugere que ele se refresqueie em algum lugar, já que está muito quente, então eles acabam em um café de mangá. Alguns dias depois, Gojo informou Marin que ele havia terminado com a roupa, então ela disse a ele que reservou um estúdio que estava perto de sua casa e pediu a ele para encontrá-la lá. Quando eles se encontram do lado de fora, Gojo acha que parece estranho para um estúdio de fotos, mas Marin rapidamente se apressa para dentro. Eles fazem o check-in e sobem para um quarto onde Marin começa a pular como uma tremenda maluca. Marin então explica que ela viu uma cama enorme online como a do mangá e como era barata. Ela imediatamente reservou um lugar. Ela só percebeu que era um hotel do amor quando eles chegaram lá e pediu desculpas pelo deslize. Pelo lado positivo, ela aponta que o quarto é o que ela esperava, então Gojo tenta se convencer de que é apenas um estúdio até que ele vê aquela coisa estranha ao lado da cama e se sente mais assustado do que estava no hospital abandonado. Enquanto Gojo tem seu ataque de pânico, Marin diz a ele que ela viu muitos cosplayers terem noites de garotas em hotéis do amor. Ela mostra a ele algumas fotos e quando Gojo vê alguma sobremesa, ele pergunta se eles têm alguma neste hotel. Marin sugere que eles façam um pedido. Mas quando ela alcança o telefone, Gojo a detém e lembra que estudantes não devem estar em lugares suspeitos como este. Marin concorda que foi uma má ideia e diz que vai se trocar, já que seria um desperdício de dinheiro se eles não fizessem nada. Quando ela verifica a enorme banheira no banheiro, ela brincando pergunta se Gojo quer entrar com ela, o que quase encurta a vida dele. Depois Gojo espera nervosamente Marin se trocar, então ele decide assistir um pouco de TV para se acalmar, mas ele não está preparado para os sons de palmas. O pequeno esperto decide assistir um pouco mais para fins de pesquisa, mas desliga quando fica muito profano. Nesse momento, Marin estreia sua roupa de cosplay e chama Gojo de gênio pelos pequenos detalhes fofos que ele adicionou, como o formato de coração na parte de trás da gola. Gojo explica que ele tentou fazer uma pesquisa sobre Sakubai, novamente para fins de pesquisa, e depois de terminar a caixa de lenços, ele percebeu que o mangá tinha uma visão muito mais inocente. Ele diz que adicionou os detalhes do que restou de sua imaginação consumida, mas o cosplay é tecnicamente impreciso. No entanto, Marin diz a ele que está tudo bem se as pessoas seguirem sua própria interpretação, já que é a liberdade que torna o cosplay divertido. Ela diz a ele que todos os seus cosplays são tão bons que sua interpretação não poderia estar errada. Depois disso, Gojo faz seu cabelo e maquiagem e garante que ela parece exatamente como o personagem. Enquanto ele continua a olhar, ele menciona a palavra bonita novamente, mas o falso alarme é na verdade para a peruca. Depois disso, Gojo sugere algumas cenas para Marin recriar, então ela pula na cama e começa a posar. Ele também consegue algumas fotos dela comendo chocolates, o que ela fica feliz em fazer. Finalmente, ele sugere tirar uma foto do personagem cantando sua canção de ninar, mas quando Marin tenta, simplesmente não sai certo. Ele sugere que a foto precisa de contato visual direto do ponto de vista do protagonista. Com isso, Gojo pula na cama e diz a Marin para subir em cima dele para que ele possa tirar a foto, mas Marin se preocupa em restringir sua respiração. Quando Gojo garante que está tudo bem, ela sobe em cima e Gojo consegue tirar a foto. Marin fica animada com o resultado e anuncia o quanto está se divertindo. Gojo fica vermelho e concorda quando de repente ouve alguém tendo sorte no outro quarto. De repente, o atinge que eles ainda estão no hotel do amor e ele tolamente disse a Marin para subir em cima dele. Nesse momento, ele se machuca, então ele agarra Marin em uma tentativa de tirá-la de cima dele. No entanto, as luzes de repente se apagam e eles acabam se encarando na posição V. Gojo não tira as mãos de Marin, cujo rosto também está vermelho enquanto ela o encara de volta. Ambos começam a se inclinar para frente lentamente quando o telefone toca e estraga o clima. Não, Deus, por favor, não, não.
Gojo atende e descobre que eles estão basicamente sendo expulsos do quarto. Marin sai para se trocar, mas está sobrecarregada por quão perto aquilo foi. Naquela noite, Gojo esmaga sua cabeça com a mão esquerda enquanto sua mão direita fica ocupada. Algum tempo depois, Gojo recebe uma mensagem urgente de Marin, que diz que precisa de sua ajuda. Quando ele corre para lá, descobre que ela não poderá ir ao festival com seu pai porque ele cancelou. Gojo aponta que ela tem uma tonelada de lição de casa para fazer de qualquer maneira, então Marin admite que ela reservou toneladas de trabalhos e esqueceu da lição de casa. Gojo pergunta qual é o trabalho de meio período de Marin, então Marin entrega a ele uma revista com sua foto, fazendo-o pensar que ela é uma celebridade. No entanto, ela explica que é apenas uma modelo amadora e foi descoberta por um editor que usa o mesmo salão que ela. Gojo fica surpreso com o quão diferente ela parece, então ela explica que um verdadeiro maquiador faz seu rosto e o motivo pelo qual ela está trabalhando tanto é para economizar para comprar aquela câmera super cara. Em seguida, Marin termina sua lição de casa e fica feliz por não ter nenhuma matemática para fazer, mas quando Gojo diz que eles tinham exercícios para fazer, Marin percebe que os deixou na escola. Eles vão até lá para recuperá-los e Marin comenta sobre como a escola parece assustadora depois daquele filme de terror. Gojo percebe que precisa comprar algumas coisas para o jantar e convida Marin, o que a deixa feliz por finalmente parar de comer arroz frito. No caminho, Marin vê a piscina, então eles vão dar uma olhada. Quando ela se aproxima, Gojo tenta avisá-la para ter cuidado, mas ela acaba caindo. Gojo percebe que a boba não sabe nadar e consegue resgatá-la, então ele pergunta como ela continua indo à praia com suas amigas se não sabe nadar. Marin diz que ela come, conversa e se diverte muito sem nadar e ela adora assistir o sol refletir no oceano, tornando-o brilhante. Marin pergunta se Gojo acha que ela é maluca por amar o oceano quando ela não sabe nadar, mas Gojo diz que ele pode se relacionar, já que ama tanto as bonecas Ina e não consegue fazê-las. Nesse momento, Marin sugere encontrar um festival que ainda esteja acontecendo e o convida para ir junto. Gojo lembra ela sobre sua lição de casa, então ela promete terminar rápido com a ajuda dele. Naquela noite, Gojo trabalha em uma boneca Ina quando Marin o atualiza sobre a situação da matemática. Mais tarde, ele se despede de Kaoru enquanto ele se dirige para o festival. Kaoru acena com orgulho enquanto finalmente tem esperança de bisnetos. Gojo chega ao festival e fica surpreso com o quão lotado está. Ele se pergunta como ele e Marin vão se encontrar quando de repente ela aparece em um yukata. Enquanto Marin dança nele, Gojo olha como se quisesse abraçar profundamente. Quando Marin percebe, ela o provoca por ser um daqueles caras que fica animado quando vê a nuca de uma garota. No entanto, quando Gojo fica vermelho e gagueja, ela percebe que acertou em cheio e fica feliz por ter usado yukata. A partir de então, Marin deixa seu pescoço à mostra enquanto eles caminham pelo festival. Ela então vê algumas maçãs caramelizadas e vai pegar uma, mas depois de atingir várias barracas, Gojo se preocupa com que tipo de monstro está escondido sob toda aquela maquiagem. Nesse momento, eles ouvem um anúncio de que os fogos de artifício logo começarão, então enquanto eles se dirigem para lá, Gojo revela que nunca esteve na praça para assistir aos fogos de artifício. Então Marin pergunta como, mas eles são interrompidos quando o show de fogos de artifício começa. Gojo fica fascinado com o quão bonito o local é, junto com as pessoas assistindo. Em anos anteriores, ele estaria em seu quarto sozinho quando ouvisse barulhos altos à distância, mas a grande diferença deste ano é Marin. Enquanto Gojo olha para ela, ela de repente olha de volta e eles compartilham um momento doce até que ela o estraga com sua língua azul. Depois do festival, Marin descobre seus pés machucados por suas sandálias. Quando Gojo se oferece para pegar bandagens em uma loja, Marin sugere que seria mais fácil levá-la junto. Então Gojo a carrega nas costas e eles conversam sobre como o festival foi divertido. Ambos compartilham o quão felizes estão por terem vindo, mas Marin lamenta o final infeliz. Ela pede desculpas a Gojo e promete ser mais cuidadosa no próximo ano. Gojo então sorri quando percebe que eles estarão juntos no próximo ano também. Mais tarde naquela noite, Gojo se prepara para dormir quando Marin de repente liga. Ela revela que está com muito medo para dormir porque assistiu a sequência do filme de terror e agora está apavorada com os menores sons. Marin implora Gojo para simplesmente continuar falando com ela até ele adormecer. Gojo concorda e Marin começa a tagarelar sobre todas as coisas que ela desejava ter feito nas férias de verão. Gojo começa a cochilar e Marin sorri enquanto se lembra de todas as coisas que eles conseguiram fazer juntos. Quando ela confirma que Gojo está dormindo, ela diz a ele que o ama, embora ela se pergunte qual é o sentido. Ela então deseja a ele uma boa noite e encerra a ligação. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é amor, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante.
Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.